Antes de iniciarmos a ceia do Senhor, tem um aviso aí no boletim que eu não poderia deixar de reforçar, que é um workshop de contação de história que se realizará no dia 8, está aí no boletim, 7, com a irmã Poliana Ramos. Ela é esposa do pastor Gelson, que já foi pastor aqui da nossa igreja. A irmã Poliana é uma das maiores autoridades no assunto. E ele não é restrito apenas para as pessoas que trabalham no ministério infantil. Se você é pai, se você é mãe, se você tem responsabilidade com criança e quer aprender um pouco, faça a sua inscrição na secretaria da igreja e participe. É uma oportunidade ímpar. A igreja está investindo nessa capacitação e nós gostaríamos de ter uma grande quantidade de pessoas. Depois do culto nós teremos a praça de comunhão. Convido todos aqueles que foram convocados para esse momento da ceia para virem à frente. Neste momento nós temos aqui 10 diáconos ad hoc, né? Nós queremos, professor Aurélio, instituir os nossos diáconos oficiais, porque somos batistas, e porque cremos que homens que Deus separa para nos ajudar a servir o povo devem ser honrados com a oficialização. Faremos no tempo oportuno. Meus irmãos, celebrar a ceia do Senhor é uma ordenança que deve ser cumprida exclusivamente pelos regenerados, por aqueles que já foram alcançados pelo poder que emana da cruz, uma cruz vazia e ensanguentada no centro da história humana, que irradia vida, que transforma a vida, que levanta os caídos, que dá esperança aos desesperançados, que devolve vida e vida com abundância aos que estavam mortos. Geralmente, nós tomamos como condição para a participação da ceia aqueles que já foram batizados, mas não só isso, aqueles que estão em plena comunhão com a igreja do Senhor. Essa consciência é pessoal, é individual, porque a orientação das Escrituras é direta. Quando diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Quando nós celebramos a ceia, nós afirmamos que nos identificamos com o sacrifício de Jesus na cruz, que somos justificados por aquele ato de amor e que estamos em comunhão com a sua igreja. Por isso comemos do seu pão partido por todos, simbolizado pelo pão, e somos lavados pelo seu sangue, simbolizado pelo cálice. E além disso, estamos afirmando que ele voltará, porque cearemos assim até que ele volte. Então nós pedimos àqueles que forem participar da ceia que fiquem de pé onde estão. Vou pedir ao pastor Zica, que apareceu aqui, para nos ajudar nesse momento.
Gostaria de saber se alguém que está em plena comunhão com o Senhor não recebeu os elementos da ceia. Das duas ordenanças que são destinadas aos regenerados, uma é feita uma única vez, que é o batismo, e a outra será feita diversas vezes até que ele volte. Porque quando ele voltar, nós subiremos com ele e iremos cear com ele no céu. Fiquemos de pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos. E encerrou dizendo: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O pastor Zica vai fazer uma oração coletiva neste momento. Deus e Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque através do sacrifício salvífico de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. Te agradecemos porque pelo sangue de Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados e somos purificados, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque comemos este pão na certeza da participação do corpo de Cristo. Te louvamos, Senhor, porque Ele se entregou por inteiro, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque naquela cruz, símbolo da nossa salvação, Senhor, nós podemos glorificar o Teu nome, ó Deus. Nós podemos Te exaltar. Te louvamos, Senhor, pela vinda de Jesus, pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição. E Ele vive, reina e reinará para toda a eternidade. Te louvamos, ó Deus.
pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque nele somos encontrados como um só corpo, como uma só família, como um só povo e como uma só nação. Muito obrigado, Senhor, porque nele fomos transportados do reino das trevas para um reino de amor. Nós te glorificamos e te somos gratos, Cristo Jesus, por todo sempre, por ter se entregue à morte por nós. Louvamos o teu santo nome, porque pela tua morte nós também morremos e pela tua vida nós também podemos viver. Glórias nós te damos no nome do teu Filho amado, ó Deus, Jesus Cristo. Amém. Continue de pé até que os irmãos recolham os cálices. A partir do recolhimento vocês poderão ir se sentando. Por razões óbvias, eu não vou ter condições de pregar. E olha que eu melhorei muito. Mas o homem de Deus, a pessoa de Deus que vai trazer uma palavra para a gente nesta noite é um dos talentos da nossa igreja. É alguém que ama a palavra de Deus. Quando eu o conheci, ele ainda não era um evangélico. Ele apenas era diretor lá da IMARC Itapetinga. E eu brincava com ele, que eu dizia que ele era o único diretor que podia dormir com a secretária e não tinha nenhum problema, porque a secretária era marinense. Venha, Ronaldo. Como foi bom dormir com essa secretária, né? Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 19. Vamos ler uma história aqui muito conhecida dos irmãos. E Deus colocou no meu coração falar sobre esse assunto. Eu já vinha estudando, né? E trouxe até para o grupo pequeno, né? Para o meu grupo pequeno. Mas na quarta-feira o pastor, sem poder falar, né? Porque hoje ele está falando, ele falou: domingo à noite você vai ser o responsável pela mensagem. Aí eu disse: bom, então Deus já está me dando essa palavra, né? E eu quero falar para os irmãos sobre o que Deus falou comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1, capítulo 19, do 1 ao 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque convém ficar hoje em tua casa.
ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, toda a honra, toda a glória dedicamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber honra, glórias e louvores. Nessa hora, Pai, que a Tua palavra foi lida, aplica aos nossos corações, nos dá sabedoria e entendimento, Senhor, para compreendermos os Teus mistérios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos que havia sempre, onde Jesus estava, havia sempre uma multidão seguindo Jesus. Havia muitos seguidores, sempre, em todas as passagens que a gente vê, referências a Jesus, havia uma multidão e havia muitos seguidores. Eu gostaria de ressaltar aqui em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Mateus 15, 32, diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. 35. Então, tendo chamado o povo, assentou-se no chão. A história toda diz que havia ali pelo menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Era uma multidão muito grande que estava acompanhando Jesus. Mateus 20, 29, ele diz: saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Sempre acompanhado de uma grande multidão. Porém, qual a motivação? O que levava essas pessoas a seguirem Jesus? Qual era a motivação principal dos seguidores de Jesus? Uns para serem curados, né? Muitos curiosos. Muitos iam ali porque eram curiosos. Queriam a novidade, como, por exemplo, se a gente sair daqui e tiver ali na praça, ali, muita gente e tal, a gente tem a curiosidade de ver o que é. Muitos curiosos. Outros, como Lucas 6, 17 e 19, ele diz assim: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades.
Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Muitos interessados nas curas milagrosas que Jesus fazia. Outros interessados em resolver problemas pessoais. Lucas 12, 13, ele diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Um problema pessoal dele. E ele levava para Jesus. Acreditem, isso acontece na igreja de Jesus. As pessoas virem aqui, marcar audiência com o pastor, para resolver problemas de herança, problemas financeiros, problemas pessoais. As pessoas estão sempre interessadas em alguma coisa quando segue Jesus. Outras atrás de sinais. João 6, 2, ele diz: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Curiosos. As pessoas queriam ver os sinais. E é muito interessante a gente chamar a atenção. Eu fiquei curioso com esse lado dessa passagem bíblica, que é essa multidão que está sempre seguindo Jesus. Essa multidão está sempre atrás dele. Onde ele estava, essa multidão estava presente. E isso parece bom. Parece bom a princípio. Mas essas pessoas estavam apenas interessadas em resolver seus problemas. Outros, até por pequenas obras, ou alguma coisa que, quando Jesus mandava eles fazerem alguma coisa, eles faziam, por exemplo, como se assentar, obedeciam determinadas situações. Mas quando Jesus falava de alguma coisa mais que tinha que fazer, que tivesse, dependesse dele algo maior, então ele voltava atrás, como aquele jovem que foi ao mestre e Jesus disse para ele obedecer os mandamentos. Ele disse: eu já faço isso desde da minha meninice. Ele disse: então vai, filho, vende tudo que você tem e dá para os pobres e vem e segue-me. Aí ele já mudou, não é? Ele já não, o interesse em segui-lo já mudou, porque o que ele tinha que fazer era algo muito além das suas possibilidades terrenas, que era tirar, se desprender de tudo que ele tinha aqui para segui-lo. Então, coisas simples, a gente gosta de, é fácil a gente obedecer. Tem coisas que é fácil obedecer, mas tem coisas que são mais difíceis. Então aí a gente, alto lá, né? Espera aí, aqui não, vai até aqui, né? Aqui vocês não dá para avançar tanto, certo? Então essa multidão ouvia eles claramente estavam próximos o suficiente, eles sempre estavam próximos, são vários textos bíblicos, né? Eles estavam sempre próximos de Jesus, o suficiente para ouvi-lo, o suficiente para ouvir o que Jesus falava. Eles, embora ele não tivesse todos os recursos que nós temos hoje, mas eles estavam muito próximos de Jesus para ouvir o que Jesus falava. Eles se admiravam com o que Jesus falava.
eles tinham, como às vezes a gente vai para um culto, e às vezes a gente diz, poxa, chega, me arrepiei. Às vezes a gente chora, a gente se emociona, por ter ouvido Jesus falar no seu coração. Mas depois que você sai dali, aquilo, de certa forma, esfria, né? Aí você já não tem mais aquelas emoções, as mesmas emoções que você tinha, né? Outros iam atrás dele porque queriam as bênçãos, receber as bênçãos, né? Mateus 14, ele fala isso. Outros queriam bênçãos. Ele diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aquelas pessoas estavam esperando Jesus chegar por causa das bênçãos. Uma vez ele curou 10 leprosos. 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos foram... ele mandou que ele se apresentasse ao sacerdote. E aí, de repente, um deles voltou para Jesus e se prostrou diante de Jesus. E Jesus falou: cadê os outros? Vocês não eram 10? Só voltou você? Então, meus irmãos, uma outra coisa importante também é voltar para agradecer. A gente tem muita dificuldade de agradecer. Eu costumo sempre vir à frente nas quartas-feiras para dizer assim: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize de uma vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu recebi um vídeo no WhatsApp essa semana, e o rapaz estava numa loja comprando alguma coisa para pagar no caixa. O cidadão chegou atrás dele, puxou a arma e deu 2 disparos. Não saiu, o tiro não saiu. Mascou, ele saiu correndo, né, com a arma. Aquele homem nem viu. Ele nem notou que tinha recebido ali um livramento. Ele nem notou, nem percebeu. Então são muitos livramentos que nós recebemos, que nem notamos, nem percebemos, nem vamos saber depois que houve o livramento. Nem vamos saber. E Deus nos livra, não é? Por isso que nós precisamos voltar, quando a gente recebe uma bênção, para agradecer. Eu queria agradecer na quarta-feira, né, mas a concorrência estava muito grande. Dos 40 dias de oração, né, porque eu já vim orando já há mais tempo pela vida de meu filho, que estudou, fez doutorado, fez pós-doutorado e não conseguia trabalhar, né? E para a glória de Deus, esse mês agora ele foi chamado para trabalhar. E foi mais de um ano, né? Então esse mês agora ele foi chamado. Então você tem que agradecer a Deus por isso. Às vezes a pessoa fala, um irmão uma vez me falou, mas tem gente que às vezes quer aparecer. Meu irmão, você tem que aparecer mesmo para falar. Entendeu? Aparecer e dizer: olha, Deus fez uma grande bênção, porque você não sabe a importância que é na vida de um jovem que fez tudo o que o pai mandou. Porque eu sempre fui bem exigente com eles nessa área, né? Porque para eles serem doutores, né? E aí você diz assim: mas que bobagem, as pessoas podem viver sem ser doutor.
Mas é porque minha mãe falava que eu ia ser doutor. E isso foi bom para mim, porque eu botei isso na minha cabeça desde criança. E aí eu falei para meus filhos isso, em vez de chamá-los de vagabundo, que não quer nada, eu disse que eles iam ser doutor. E essa bênção veio. Entendeu? Na minha família. Então eu agradeço a Deus por essa bênção, por Ele estar trabalhando na área dele, né? Que Ele fez o doutorado. Então, receba as bênçãos e venham agradecer. Outra, a multidão, um detalhe importante da multidão, é que a multidão, embora estivesse seguindo a Jesus, não conheciam Jesus. Observe, Mateus 21, 10 e 11. 21, 10 e 11. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? As pessoas não o conheciam. E as multidões clamavam: este é o profeta de Nazaré da Galileia. Eles não sabiam que era Jesus. Eles achavam que Jesus era um profeta de Nazaré. Muitos da multidão não o conheciam. João 7, 40 e 41, diz assim: então, os que entre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Eles não sabiam que ele era. Lucas 9, aí Jesus faz uma pergunta, aí é Jesus que pergunta, muito interessante para nós também. 9, 18 e 19 e 20, ele diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem os homens, quem dizem as multidões, os homens não, quem dizem as multidões que eu sou? Aí responderam eles: João Batista. Mas outros, Elias. Mas outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Essa era a posição que a multidão tinha de quem era Jesus. Não conheciam, embora seguisse. Não conheciam, embora seguissem. Mas Jesus faz uma pergunta interessante para os discípulos. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? O que é que você acha que eu sou? Porque olha, falar bem de Jesus, a gente encontra muitas seitas e muitos grupos que falam muito bem de Jesus. Mas quem ele é para você? É Jesus que pergunta. Pergunta pessoal. Pergunta para cada um responder. Mas vós, quem dizeis que eu sou? O que é que você acha? Eles estão achando que eu sou Elias. Eles estão achando que eu sou um profeta. Eles estão achando, mas e você? O que é que você acha que eu sou? Pergunta pessoal, para ser respondida individualmente por cada um de nós. Por isso que eu li esse texto de Lucas 19, porque
aquele homem, ele era um publicano, ele era cobrador de impostos, era um homem que tirava proveito das pessoas, porque ele cobrava impostos dos judeus para Roma, e ele tinha uma boa fatia nesse negócio. Ele era um homem rico, ele se aproveitava dessa posição que ele tinha. Então aquele homem, ele não poderia nem chegar naquele meio daquela multidão que estava seguindo Jesus ali, porque ele poderia podia apanhar, podia ter represálias com os judeus. Então ele sobe em um sicômoro e fica esperando Jesus passar. Jesus vai exatamente em direção a ele. Porque Jesus diz assim, a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Jesus, ele está à porta do nosso coração. Ele está bem próximo de nós. Bem próximo. Aquele homem não precisava subir no sicômoro. Jesus já tinha visto ele. Quando ele decidiu buscar Jesus de coração, Jesus já tinha visto ele. E naquele dia, Jesus entrou na casa daquele homem e ceou com ele. É muito importante que você deixe Jesus entrar na sua casa. Que você não faça parte da multidão que não sabe quem ele é, que tem dúvida. É muito importante que você permita que ele entre na sua casa, mas que ele entre e vá até a cozinha, porque ele vai cear com você e você com ele. Porque às vezes a gente deixa Jesus entrar, mas ele só fica na sala. Eu não deixo ele entrar para ver o que eu faço no meu quarto. Mesmo com a minha mulher, com a minha secretária. Ele não pode entrar em determinados lugares da minha casa. Ele não pode ter acesso à senha do meu celular. Ele não pode saber o que eu verifico no meu computador. Ele não pode ir comigo para a rua, para os lugares que eu vou. Ele não pode ir. Ele tem um acesso limitado à minha vida, embora eu esteja seguindo ele. Essa foi a minha preocupação comigo. Que eu disse, Senhor, eu posso ter o teu espírito e fazer coisas erradas tendo o teu espírito? Por quê? Porque o espírito dele habita em nós. Hebreus 3, eu li isso ontem no meu grupo pequeno. Hebreus 3, ele diz, 3:6, ele diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós,
se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A qual casa somos nós? Então, o templo do Espírito não é aqui. Vamos para a igreja porque eu vou me encontrar com Jesus na igreja. Não, meu irmão. Você tem que vir com Ele para a igreja, para adorá-lo. Ele tem que vir com você. Entende? Você tem que permitir que Ele tenha acesso à sua vida, abrir a porta para que Ele entre. Aquele povo em Laodiceia era um povo muito bem de vida, um povo que tinha cheio de opinião própria, né, que agia, embora fossem cristãos, estavam na igreja, eles agiam conforme o que mandava o coração deles, com achismo, né? A palavra de Deus diz alguma coisa, mas eu acho que não é bem assim. O achismo não existe. Ou você abre a porta, ou você fecha a porta, porque ela entreaberta, ele vai lhe vomitar. Ele disse que se você for morno, ele vai lhe vomitar da boca dele. Entendeu? Porque a gente tem que ficar esperto com relação a isso. A fé em Cristo Jesus é algo inteligente. Você tem que ter conhecimento. Você não pode ser seguidor de Jesus sem conhecê-lo. Você tem que conhecê-lo para segui-lo, para obedecê-lo. E às vezes as pessoas se acomodam nos bancos, não querem estudar. Não querem estudar a palavra de Deus. Se você não pode vir para a escola bíblica, reúne em grupos, em casa para estudar. Para conhecer Jesus de perto, saber quem é Ele. Não pensar que Ele é um profeta, um espírito. Tem muita gente que acha que Ele é um espírito iluminado, que se evoluiu aqui. E a gente entra também nesse negócio, estando na igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Então eu tenho que abrir o meu coração, e é uma porta que eu só abro por dentro. Ele não abre por fora. Entendeu? Ele só abre, é você que abre por dentro. Então ele chegou debaixo daquela planta e falou: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. Olha que bênção, que maravilha. Aquele homem se transformou, porque quando Jesus entra, não pode ser igual. Aquele homem se transformou. Jesus não falou nada para ele. Ele disse: eu decido, eu resolvo. Ele fala na minha versão: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Resolvo. Jesus não mandou, ele dá. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes o roubo. O homem era outro homem. Jesus disse: esse é filho também de Abraão. Transformou. Se você é crente e a sua vida não foi transformada, cuidado, porque você pode estar na multidão de seguidores apenas. E a gente, às vezes, muitas vezes, nós estamos na igreja,
de Jesus Cristo, fazendo parte da multidão de seguidores que ele não conseguiu entrar na sua, porque você não abriu. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se você abrir a porta, eu entro. E venho fazer morada. Eu e o meu Pai, ele diz em outra passagem, que vem e fará morada. A palavra de Deus é fiel. E não mente. E não falha. Nós que temos que mudar. O Senhor, ele não muda. Quando eu mudo, aí ele me dá a mão, entendeu? E segura. Mas se eu ficar esperando que ele mude, para as coisas ficarem boas para mim, você está muito enganado. É você que tem que mudar. Abra a porta, como fez Zaqueu, e permita que ele entre, e não tenha esconderijo na sua casa. Ele possa ir em todos os lugares da sua casa, todos os compartimentos da sua casa, ele possa entrar livremente, ter acendo o seu celular, para saber o que você está olhando na internet, ou mandando, passando. Tem zaps de crente que não dá para ler, não dá para abrir. Repassa coisas que não devia nem receber, mas às vezes você não pode evitar de receber. Agora, transferir está no seu controle. Então, a história desse homem, do ponto de vista da multidão que seguia Jesus, e a gente pode citar aqui vários casos, a mulher do fluxo de sangue, tinha uma multidão em volta dele, e aquela mulher foi e tocou nele, e ele disse: quem me tocou? Como quem lhe tocou? Os discípulos mesmo falaram: como quem lhe tocou? Todo mundo está aqui em sua volta, esbarrando em você, e empurra para lá, empurra para cá. E ele no meio, ele disse: é porque saiu virtude. Aquela mulher tocou nele de outra forma, que aquelas pessoas estavam ali, se esbarrando nele. Então pare de se esbarrar em Jesus, para tocar nele. E procure essa palavra, conhecer essa palavra. Porque conhecendo essa palavra, ele vai lhe perguntar: e você? O que é que você diz que eu sou? Muitos têm várias opiniões sobre mim. Mas e você? Qual é a sua? Não é? Aí Pedro fala: tu és o Cristo. Quer dizer, tu és o enviado de Deus, filho do Deus vivo, para que quando chegar lá na escola, na universidade, um professorzinho qualquer, incrédulo, à toa, não é? Nem ateu, à toa, não sabe, querer mudar isso de vocês, porque acontece muito isso na universidade, querer lhe envergonhar. Não tenha vergonha de dizer que Cristo é um enviado de Deus e que deu a vida para lhe salvar e para salvar ele também, se ele mudar, se converter. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Pastor Geraldo, outra coisa, pode vir, pastor. Outra coisa que eu queria alertar aqui é porque Jesus não buscou seguidores. Jesus fez discípulos. Jesus não quer seguidores, ele quer discípulos.
Ele preparou discípulos. Ele não preparou seguidores. É diferente. Bem diferente. Pronto, pastor, vou parar, senão dá 10 horas. Obrigado, Ronaldo. Amém. Ronaldo é uma pessoa que ama a palavra de Deus, estuda e gosta. É um professor. E uma característica boa de Ronaldo é que ele ama a família dele. Zica, está aí? Não está. Não tá, não. Vem aqui que você vai ministrar a bênção. Na próxima quarta-feira à noite nós estaremos iniciando o nosso estudo ao livro de Filipenses, a carta da prisão. Se você quer conhecer um pouco sobre a carta aos Filipenses, sobre a sua história e teologia, nós estudaremos as próximas quartas-feiras, os 4 capítulos dessa carta. Convido todos vocês para, ao terminarmos o culto, estarmos juntos na praça de comunhão. Uma promoção do SCC. Zica, fiquemos todos de pé. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Pastor Geraldo, me permita cantarmos só o refrão dessa música, porque Ele vive. Antes da bênção, eu posso crer no amanhã. Quantos creem nisso? Amém? Amém quer dizer assim seja. Então, se você crê em Cristo Jesus, se Ele vive e reina dentro de nós, se o reino dEle se estabelece dentro de nós, nós podemos crer no amanhã. O amanhã chegará, porque Ele vive. Oh,
eternamente o nosso Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Dê a mão a quem está ao seu lado nesse instante. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor incomparável, seja sempre presente nas nossas vidas, todos os dias enquanto aqui vivermos, e desfrutaremos mais próximos na eternidade deste amor. Que a graça de Cristo Jesus, a graça que nos faz crer no amanhã, mesmo quando não podemos ver, ela nos acompanhe todos os dias. Que as consolações do Santo Espírito, que nos consola nos momentos de tristeza, de fraqueza, de dor e de angústia, esteja sempre conosco. E que a comunhão que o Espírito Santo de Deus promove seja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus na face da terra, para todo sempre. Amém. Uma semana de bênção, de paz para todos. Abrace pelo menos 3 pessoas.